né? Na primeira aula que a gente teve, eu tinha dito para vocês que as vanguardas, elas foram o processo, o surgimento que fez acontecer o que a gente chama hoje de arte contemporânea, porque a vanguarda dizia assim, a gente não quer mais ficar atrelado a uma produção de arte que tenha a ver com a academia, né? Academia é a universidade. Então, as coisas começaram a ser mais livres, os processos artísticos também, vocês devem ter percebido, quando a Flávia mostra essas imagens para vocês, né? Inclusive, ela mostrou como um ponto de partida o clipe do Gabriel Pensador. Vocês conseguiram assistir ao clipe? Eu assisti e achei bem legal. Embora eu tinha já dito para vocês que a gente vai já focar direto na arte contemporânea, porque as últimas 4 provas do Enem focaram 80% das provas em arte contemporânea, mas só estou querendo situar vocês do que foi essa proposta da Flávia. Foi legal que ela já tenha falado um pouquinho desses processos que são anteriores ao que a gente está conversando, né? Eu vou, então, compartilhar minha tela aqui para a gente continuar. Então, hoje, para quem não estava na última aula, eu vou dar uma recapitulada no que a gente conversou, tá? Vou mostrar os artistas que a gente viu na aula passada, falar um pouquinho de quais que são os processos que eles fazem, para a gente entrar em discussão para os próximos artistas que eu coloquei de referência para nós. Vocês estão vendo a minha tela? Respondam para mim. Alguém responde para mim. Estou vendo. Aqui está normal. Ótimo. Então, tá. Então, olha, a gente começou falando, então, da Rosana Paulino, que é essa mulher que vai usar vários elementos de produção artística para falar sobre a narrativa que ela está propondo, que é uma narrativa sobre o corpo negro, a mulher negra na história, o apagamento desse corpo ao longo da construção dessa história que a gente percebe ser tão eurocêntrica ainda no Brasil, né? É um trabalho importantíssimo. E aí a gente foi pensando, então, sobre o que ela usa como plasticidade, né? Qual que é esse objeto que ela produz? Então, ela faz objetos com bordado, impressão de fotografia sobre um objeto, cerâmica e linhas, ainda fazendo uma referência a essa criação que é do bordado, com a linha se movimentando sobre esse objeto, desenho, esse vídeo que é uma performance, quem estava na aula passada deve se lembrar que essa performance, uma mulher fica bordando sobre uma fotografia no próprio corpo de mulheres negras. Eu vou pôr só aqui num trecho, quem sabe, para a gente poder relembrar um pouco. Vocês se lembram, né, desse processo aqui? Né? Aí a gente caiu para o trabalho da Berna Reale. A Berna Reale é uma artista paraense que faz um concurso para perita criminal, muito porque ela já desenvolve um trabalho que fala muito sobre violência, que fala muito sobre abusos, que fala muito sobre as estruturas da sociedade, que colocam pessoas em situações terríveis, muitas vezes. Então, a temática delas são sempre mais voltadas para essas questões sociais, e a gente vê, né, nas imagens dela que isso está muito bem colocado. A gente pode pensar aqui nessa performance, por exemplo, em que ela fica atravessando esse tapete vermelho que está instalado num lixão. Então, só para a gente relembrar aqui, performance é o acontecimento da Berna passeando nesse tapete. Isso aqui que eu estou te mostrando, essa imagem aqui, é uma fotografia dessa performance. Então, isso é uma fotografia artística,
que é diferente da ação da Berna no momento que ela está colocando o corpo dela nessa ação que a gente chama de performance. Ficou claro? Se sim, falem para mim, porque eu posso me estender um pouco mais nisso, que talvez fique um pouco confuso, né? Mais uma vez aqui, é uma imagem, uma fotografia de uma ação que ela fez, de uma performance artística, né? Então, a Berna Reale, o trabalho dela vai muito nessa direção de promover acontecimentos que a gente chama em arte contemporânea de performances, né? E aí a gente viu esse vídeo. Ups. Espera que deu uma travada, não entendi o que aconteceu. Ah, tá. E aí a gente viu esse vídeo da Berna passeando por uma rua em Belém, com esse cavalo vermelho, e, mais uma vez, promovendo uma performance artística. Estou entendendo que travou aqui. Só um minutinho, queridos, que eu vou tirar a tela. Não está querendo entrar. Gente, esse é meu marido, o Lucas, ele vai me dar assistência técnica aqui, porque eu não estou conseguindo. Não está querendo passar para o próximo slide. É porque você está no YouTube. Tem que... Uai. Gente, desculpa, professora Zé Suas, ó. Então, agora a gente vai falar sobre esse cara aqui, o Paulo Nazaré, que é um cara incrível. Ele é um mineiro que nasce em Governador Valadares e ele vem para BH para estudar no Federal e ele vai viver no Palmital, que fica em Santa Luzia. E esse processo ele se instalar nesse espaço faz ele começar a criar uma investigação sobre essa coisa de viver numa periferia pobre, uma investigação do que seria esse corpo negro dele, que ocupa uma universidade quase inteiramente branca, e aí a pesquisa dele vai muito nesse sentido, né? Em certo momento da carreira dele, quando ele já estava formado, né, já tinha saído da Belas Artes, ele foi convidado para participar de uma feira muito importante que se chama Miami Basel, que fica que acontece em Miami. E aí ele tem uma sacada de uma performance artística que é muito incrível. Ele decide que ele vai para Miami Basel, mas que ele vai a pé. Então, ele saiu de Belo Horizonte andando até Miami. E durante todo esse percurso que ele vai fazendo para participar dessa feira importantíssima, ele não lava os pés. E aí, no final dessa performance, quando ele chega em Miami, ele lava os pés. Ele diz que ele faz isso para deixar a poeira da América Latina habitar esse espaço americano, né, gente? A gente pensa os Estados Unidos como uma potência que massacra muito a América Latina, né? Que não dá espaço para esse acontecimento latino aconteça com a autonomia que deveria, né? E o Paulo Nazaré vai sempre brincar com isso, ele vai escrever textos que fazem referência a essa origem dele, que é latina, que é de homem negro. E aí, na Miami Basel, ele faz essa performance artística aqui. Ele instala essa Kombi com 1 tonelada de bananas. Banana é um fruto comum dos países tropicais, né? E ele está dizendo que ele está vendendo a imagem dele de homem exótico. Então, ele cobra $1 para que a pessoa tire a foto dele. E durante essa ida inteira entre Brasil e Miami a pé, ele também vai parando nos pontos e instalando o corpo dele, né, com panfletos fazendo referência a essa origem dele, essa investigação que ele está fazendo
sobre o corpo negro na cultura do Brasil, de onde que vem essa origem, né? Assim, como é que a gente faria uma árvore genealógica dessa existência, né? Assim, tão massacrada pela escravidão. Aí, esse próximo trabalho, ele está com esses objetos que parecem pedras, mas vocês estão vendo o que são esses objetos? Vocês estão vendo o que é que ele está usando como uma... Parecem pedras, mas são pães, né? Então, nessa performance, ele fica usando esses objetos como uma parte do corpo, uma extensão do corpo dele, mas ele está propondo uma narrativa, né? Pra gente. Qual que é a narrativa será que o Paulo Nazaré está fazendo quando ele pega esses pães e coloca nos ouvidos, né? Ele está fazendo uma referência a uma imagem muito famosa aqui, né? Dos três macaquinhos, vocês conhecem essa imagem? Né? A boca tampada, os ouvidos tampados e os olhos tampados, né? Fazendo essa trilogia. Alguém pensa alguma coisa sobre isso? Gostaria de colocar alguma coisa sobre esse trabalho? O que vocês sentem quando vocês veem esse trabalho? E mais uma vez lembrando, né, que esse trabalho do Paulo Nazaré, que agora a gente vê no registro fotográfico, aconteceu como uma performance. Vocês estão vendo que eu estou batendo demais na tecla da performance, porque é uma vertente artística que está sempre em pauta nas questões do Enem. Eu estou pensando de numa próxima aula a gente usar um tempo para fazer umas questões para vocês verem como é que isso aparece na prova, né? Acho que é legal. Bom, essa próxima slide, essa próxima obra, mais uma vez, é desse processo de ida do Brasil para Miami. E aí, olha, aqui a gente vê já os pés dele sujos e ele com o cartaz dizendo: dinheiro acaba. O que será que ele quer dizer com isso, né? Essa lembrança, né? Que parece uma coisa tão palpável e ridícula da gente pensar, porque isso é muito óbvio, né? Que dinheiro acaba. Mas ele está fazendo a gente pensar sobre uma coisa, né? Será que coisa que é que ele está fazendo? Pensando sobre a origem dele, pensando sobre a temática que ele está trabalhando. O que a gente poderia pensar que esse artista está dizendo, né? Essa memória de que o capital não é a coisa mais importante, né? Na vida da gente, né? A gente vive numa sociedade capitalista, mas a gente tem que entender que muitas coisas vêm antes disso, né? Do capital, do dinheiro. E a arte está aí para fazer a gente fazer esse tipo também de reflexão, né? Porque muitas vezes a gente associa, por exemplo, sucesso a dinheiro. E não desmerecendo o valor do dinheiro. A gente precisa de dinheiro para comer, para viver. Mas será que o dinheiro se sobrepõe a tudo? Agora, nesse momento de pandemia, principalmente, né? Que o mercado começa a pressionar que as coisas voltem, que a vida continue, que a vida siga, só que as pessoas estão morrendo, né? Então, acho que cabe demais a gente pensar sobre esse lugar de reflexão que o Paulo Nazaré faz questão sempre de trazer à tona com as obras dele. Aqui ele com uma carcaça de bichos, e aí, mais uma vez, é uma performance que a gente está vendo no registro fotográfico. E aqui, eu não sei se vocês pensam o que essa imagem, como toca para vocês, né? Mas, de repente, ele está dizendo também desse lugar que a humanidade ocupa frente à natureza, que é de se colocar num lugar de maior valia, né? O ser humano pensa que ele está sobre todas as coisas mais importantes, né? E, na realidade, a gente é natureza, né? Outro dia eu li um texto, eu não sei se foi uma amiga que me disse, o Krenak, que é um indígena que
é um acadêmico também que produz muitos textos, dizendo sobre esse entendimento dos indígenas, de como nós somos parte da natureza. Então, se a gente é parte, a gente é afetado da mesma maneira, né? Em menores ou maiores proporções, dependendo do nosso contexto social. Mas para os indígenas, essa destruição da natureza, como eles têm esse entendimento muito profundo, né, da conexão com as árvores, com os animais, é ainda mais terrível, né? E a gente entrar em contato com esse entendimento de natureza, e nós, como parte da natureza, vivendo em sintonia, eu acho que essa imagem me faz pensar um pouco sobre isso, do Paulo Nazaré. Meninas e meninos, vocês estão sempre bem-vindos para falar ou para colocar alguma reflexão que vocês acharem importante ao longo aqui da minha fala, tá? E aí eu trouxe esse vídeo do Paulo Nazaré falando um pouco sobre o processo que ele desenvolveu para 19º Festival de Arte Contemporânea do SESC, para a gente ver um pouquinho ele se colocando, e acho importante ouvir da voz do artista também, né, como ele pensa esse processo e o que ele pensa sobre as obras, né? Essa obra em específico é uma obra muito, como todas as deles, que é muito forte. O vídeo é mudo assim mesmo? Ainda não tem fala. Agora deu para escutar? Não. Ou Deixa eu ver. Mas aqui parece que tá normal, engraçado. Não tá indo o áudio? Não. Não tá indo o áudio. Aqui, ó, chefe. Desculpa, amores. Tá, daí vê se vai. Agora vejam se foi. Tá normal. Lardoublier, no Benin, foi colônia francesa, é onde estava um dos maiores portos de exportação de escravizados, né, homens negros foram escravizados e que eram enviados para as Américas, né. Dali saiu muita gente que veio para o Brasil, Caribe. Mas aí o Lardoublier
É isso, foi feito no IDA, dando essa volta ao contrário na árvore do esquecimento. Porque nessa época eles faziam essa simpatia, né? Para aquele negro esquecer o caminho de casa, esquecer quem foi que o vendeu, para ele perder o voodoo e ficar um negro bom pro trabalho escravo. E essa prática foi, né, não sei como, mas foi passada, né, pelos traficantes, pelos traficantes, até chegar em Belo Horizonte, por exemplo. Então tem uma das árvores, duas delas é em Belo Horizonte, uma em frente ao Cine Brasil e a outra na Avenida Brasil, que é o ipê amarelo. O que eu faço é a volta de fasto, eu dou essa volta de fasto para recuperar essa memória que é o tempo todo apagada, borrada. Então a gente está percebendo uma conexão assim, intencional da narrativa desses artistas que eu estou trazendo para vocês, porque durante muito tempo na minha vida, na minha formação na Escola de Belas Artes, as referências todas que eu tive eram de artistas brancos, artistas europeus, artistas que não entravam em conexão com a minha história. Então, o meu compromisso agora tem sido esse, de fazer uma pesquisa profunda sobre os artistas que falam sobre as origens do nosso povo, da nossa história, e que vão discutir essas questões tão graves que as pessoas pretas sofreram ao longo dessa história brasileira, que é uma história de massacre mesmo, né, gente? Então, aqui o Paulo Nazaré, como a Rosana Paulino, vai retomar essas histórias da origem do povo preto, do povo africano que vem para o Brasil e sofre esse apagamento terrível, né? Tanto da cultura, como da religião, como em todos os aspectos, né? Violenta essa história. Então, continuando aqui. Toda hora que acontece isso, eu vou voltar no ESC e aí eu passo o slide. Não entendo o que está acontecendo. Não passa. Mas eu não entendo por que isso está acontecendo. Não abre no meu. Aí. Ah, agora foi. Desculpa, gente. Essa pintora é a Maria Auxiliadora da Silva, uma mulher incrível, também mineira, que nasce em Campo Belo e vai embora com a família dela para São Paulo, ainda menina, para tentar uma vida melhor, uma ideia que muitas famílias tinham, né, de que a cidade grande abarcaria a vida de uma maneira mais plenamente, né, tanto financeiramente como em todos os aspectos. Então, isso é uma história que acontece repetidamente, mas quando eles chegam em São Paulo, a vida continua sendo uma vida muito confusa, principalmente porque a Maria Auxiliadora tinha 17 irmãos. Então, eles vão morar numa periferia. A Maria Auxiliadora, ela começa a pintar, ela é uma autodidata, e em certo ponto da vida dela, ela decide que ela quer viver de pintura e muito corajosamente ela encara esse desafio dela. Eu também trouxe mais uma vez um vídeo, vamos ver se eu vou conseguir passar o slide agora sem problemas, né, queridos? Então vamos escutar isso aqui, na verdade. Não é a Maria Auxiliadora, porque ela é uma mulher que nasce na década de 30. Esse vídeo aqui, ela já não estava viva, né? Ela morre muito cedo, mas é uma encenação, uma atriz
faz uma encenação dessa história da Maria Auxiliadora. Vamos ver. Sabe o que é a arte para mim? É dizer sim à vida. Cada vez que eu molho um pincel de tinta, ou preparo uma massa, ou desenho numa folha de papel, eu estou dizendo, eu estou viva e minha arte será eterna, mesmo depois de minha morte. Sei que definir o que é arte é coisa que gente muito mais estudada do que eu passou a vida tentando fazer. Mas mesmo que eu só tenha me alfabetizado aos 37 anos, a arte faz parte da minha vida desde que eu me entendo por gente. Ela estava nos bordados que a minha mãe fazia. Éramos 18 irmãos quando minha mãe resolveu deixar Campo Belo, em Minas Gerais, e tentar a sorte em São Paulo. E como tantas vezes acontece, o sonho da cidade grande era só sonho mesmo. A vida era dura, trabalhava em casa de família e minha saúde nunca foi das melhores, mas nunca deixei de pintar. Eu tinha o mundo todo dentro de mim, carnaval, procissões, danças, cenas da vida doméstica e rural, bailes e festas caipiras, tudo isso eu botei nas telas. Em 1967, eu resolvi viver só de pintura. Passei uma temporada em Embu, com o poeta e teatrólogo Solano Trindade, mas logo voltei para São Paulo para expor e vender os meus quadros na Praça da República. Cheguei a expor no Consulado dos Estados Unidos. Mas foi depois de minha morte que meus trabalhos começaram a ter reconhecimento nacional e internacional. Não importa. Cada vez que um par de olhos para diante de um quadro meu, minha arte está mais viva do que nunca, e eu também. No céu há anjos de todas as cores. Assim pintou Maria Auxiliadora da Silva. E eu sou Roberta Valente, uma cidadã negra brasileira. A Maria Auxiliadora, então ela vai sinalizar para a gente uma coisa muito importante, que é esse protagonismo feminino da mulher preta, habitando um lugar que, como eu estou dizendo para vocês, é construído por pessoas brancas, por uma academia branca, por uma academia que pontua e mostra autores e artistas brancos, e que isso é um processo que a gente tem que correr atrás de acabar, né? E ela coloca esse protagonismo preto também nas telas dela, quando ela coloca entidades religiosas que são das culturas africanas, quando ela coloca esse corpo negro brincando, se divertindo, né, participando de roda, cantando, porque se a gente for olhar uma retrospectiva da história da arte, a gente vê sempre esse corpo preto habitando um espaço de serventia, de não protagonismo. Então, o trabalho dela é importantíssimo da gente conhecer. Vou dar o ESC aqui para a gente não passar por isso novamente, né? Eu não entendo por que eu não consigo passar para frente. Aí aqui a gente vê a figura de Exu, uma tela de 1972, já é um momento que ela está quase morrendo, né? E aí para a gente pensar também um pouco sobre isso, como ainda a cultura religiosa africana continua num espaço que está relacionado muitas vezes com uma mágica e com um deboche, com o não entendimento das pessoas sobre, né? Faz a gente se afastar dessa cultura, e como é rica e linda, e como isso é importante da gente ver na história da arte, pontuado uma mulher preta fazendo essa narrativa, dizendo sobre isso, sobre esse espaço dessas entidades, dessa religião. O próximo artista não é um artista, é um projeto que se chama Lá da Favelinha. O Lá da Favelinha é uma espécie de ONG que desenvolve atividades culturais
surge de uma ideia de um cara muito legal que se chama Cadu dos Anjos, que quer fazer uma oficina de rap. E aí ele, na favela, na Serra, ele começa a fazer essas oficinas num espaço que ele tinha na casa dele. E aí esse projeto ganha uma proporção enorme. Eu acho que não vou falar porque eu acho que ele fala isso tudo aqui no vídeo. É mais legal vocês ouvirem pela voz dele mesmo. A história lá da favelinha é legal porque é uma história coletiva, é um sonho coletivo. Tudo começou com uma oficina de rap que eu ministrava na comunidade. Só que num determinado momento aquilo ali ficou meio estranho. Eu falei, vou alugar um espaço na minha comunidade, vou montar uma biblioteca e ter meu lugar para treinar o rap. E no momento chegou um professor de capoeira, uma professora de teatro, os meninos do passinho precisavam de lugar para treinar e virou o centro cultural lá da favelinha. É tão aberto o espaço da favelinha que tem gente que fala que é lar da favelinha. Eu não tenho chave do espaço, fica aberto. Quem quiser chegar, tem computador, projetor, tem tudo lá dentro. A comunidade ama e respeita. Hoje em dia tem 16 oficinas de arte e educação, espanhol, comunicação, inglês, capoeira, artesanato, passinho, rap. Uma responsabilidade tão grande, né? De poder mostrar o verdadeiro passinho, mostrar que lá não tem só menino que pensa em pegar em um revólver, mas tem gente que sonha em conquistar os grandes palcos aí do mundo, do Brasil lá fora, mostrando que o passinho é cultura e chegou pra fazer a diferença. O funk tem essa discriminação por ser da periferia, por ser jovens negros que fazem, jovens pobres, porque a nossa geração cresceu na boquinha da garrafa. Era uma mulher com metade da bunda pra fora, descendo a boquinha da garrafa. Mas, poxa, qual que é a diferença do funk? A favela não tem máscara, a favela é tudo na cara, sabe? Então, só não tem essa metáfora. Mas mesmo assim, a gente cresceu ouvindo mergulhar nos límpidos aquários e os peixes fazendo borbulha dentro de você. Né? Não tem como agora jogar a culpa pra periferia. Eu prefiro que eles ganhem dinheiro se for cantando funk, putaria, desculpa a palavra, do que traficando, do que correndo o risco de ser preso, do que correndo o risco de tomar um tiro. Eu acho que a cultura em si evita muito a violência. Eu danço desde os meus 10 anos de idade. Foi um impacto tão grande a dança que eu já estava meio que perdido, já não sabia mais o que fazer. Aí do nada surgiu o passinho pra mim, a dança, e eu abracei. Boto fé que não é o objetivo acabar com as violências. É um fruto que a gente acaba colhendo. A oportunidade automaticamente desvia o tempo ocioso das violências urbanas. Então o funk vem para salvar, a literatura vem para salvar, o rap vem para salvar, o hip hop em geral na comunidade. Emocionei. As ONGs precisam caminhar com a justiça, precisa caminhar com a educação, com a saúde. A gente faz projeção mapeada no baile funk e distribui, em parceria com o Ministério da Saúde, preservativo no baile funk, que é onde o Estado não quer estar. O Estado só vai lá para botar a polícia, para jogar bomba e bater com cacetete nos dançarinos que estão curtindo o baile. E a gente já mostra o outro lado. E são tão micro coisas. A gente tem atendimento odontológico, saca? Um menino acabou de ganhar uma bolsa pro pré-UFMG, um menino assim, que dança muito, super bem resolvido com a opção sexual já, assim, tem 14 anos e
já se assume homossexual, assim, então. E a sociedade iria excluí-lo totalmente. Hoje em dia ele tá lá dentro, vai entrar. Falava que favelado não lia. Favelado não lia porque não tinha livro. Agora a gente lê demais lá na comunidade. Isso tudo não tem preço, sabe? Hoje em dia eu sou bem mais feliz, sou bem mais rico, sou bem mais saudável. Altos likes na internet. A gente tem um rap da favelinha, que é o rap do MC Big Ney. Ele tem 5 anos de idade. Pode mandar? Vocês têm que vir pro lado da favelinha, porque vai ser muito legal ler revistinha. E mais uma coisa, eu vou te falar que é muito importante improvisar. Eu sou o Big Ney, estou aqui marcando presença, mostrando pra vocês que toda ação tem consequência. Venham pra favelinha, venham pro cafezal, venham conhecer o nosso centro cultural. Aqui é da hora e tudo é demais. Todas as oficinas têm sabor de quero mais. Se gostar de azul ou se gostar de rosa, depois da oficina tem uma merenda saborosa. Venha aprender como é bom ser criança, porque para o mundo somos mais que a esperança. Venham com os amigos, venham com os irmãos, pois lá da favelinha tem amor no coração. Bom, eu trouxe o Lado da Favelinha para falar sobre um movimento artístico importantíssimo que surge nos Estados Unidos na década de 60, que é o movimento hip hop, e que vai se espalhar pelo mundo de maneira geral. E aqui no Brasil, a gente vê que esses processos vão virando outras coisas, como a cultura acaba virando mesmo, né? Assim, a gente vê que no hip hop a dança é o break, e hoje em dia no Brasil a gente fala que é o passinho, né? O rap continua sendo rap, mas a gente tem a gente tem aquelas disputas de rima, né? E o movimento hip hop se instala nas periferias para falar sobre esses processos confusos e complicados que as pessoas que habitam esses lugares periféricos enfrentam, né? Então é um espaço de fala, de crítica social, de crítica a essa violência que é colocada para essas pessoas. A gente, na próxima aula, retoma um pouco o movimento hip hop e eu vou tentar trazer umas questões. No ano passado, o Enem colocou uma questão bem relacionada a isso, a arte urbana, ao movimento hip hop. Eu vou disponibilizar essa questão para vocês no Drive, junto com esse material e o material da Flávia. E aí a gente continua na próxima aula. Deixa eu ver que tem um chat, eu não sei o que é. Não era para mim. Então, alguém tem alguma coisa para falar? Ficou alguma dúvida? Querem se colocar, falar, comentar alguma coisa? Cineide, Daniele, Lucas, Giovana, Ana, Simone. Alguém? Então, vocês preferem que eu passe o próximo vídeo? Ainda dá tempo de eu passar o último vídeo, então. Vamos finalizar, então, com o outro vídeo da favelinha. Eu vou formular uma questão sobre o funk para a gente pensar um pouco de onde que parte esse preconceito que os meninos estão falando. O que vocês acham, né? Por que será que isso acontece? Para a gente continuar essa conversa. Vocês têm que vir pro lado da favelinha. Eu costumo falar que quando você dança, você se dá bem em alguma área. Tanto batalhando, tanto no show, como
e aula. E aqui rola nos três. Rola batalha, rola aula e rola shows também. Você pensa, veio pra favelinha, veio pro cafezal. Depois da favelinha, digamos que eu sou um pouquinho de tudo agora, porque já atuei, já modelei, cantei, né? Fiz palestra e tudo mais. A favelinha tem gerado renda mesmo, né? Pra quem tem pouco, uns 100 reais que entra assim já ajuda demais, né? Tipo assim, você não tá com grana, mas você ganha 100 reais, já dá pra comprar uma coisa diferente ali, levar a gatinha pra passear, né? Nossa aldeia foi mato, que depois café foi mato. Quando o povo me fala assim, você tá fazendo um trabalho social, você deve ter um coração muito grande, eu falo, galera, antes de mais nada, eu sou o maior beneficiado de tudo. Eu me sinto muito bem de ser essa ponte entre a favelinha e entre a cidade, sabe? Aqui começou com uma ideia de ser uma oficina de rap e uma biblioteca. E logo no nosso primeiro evento de rap, nesse lugar que cabe 50 pessoas confortáveis, vieram mais de 1000 pessoas. E naquele momento a gente falou, gente, isso aqui não é só uma oficina de rap. Pera aí, o que tá acontecendo, né? Altos caras, 20 e poucos anos de caminhada, contrariando o sistema, porque é tudo nosso. Participo da aula yoga, toda segunda-feira às 8h30. Este ano eu faço parte também do artesanato, eu estou amando, adorando. E os meus filhos também participam. Meu filho faz judô, todo sábado. E, assim, é prazeroso ver a evolução que lá da favelinha trouxe para a comunidade, né? Foi praticamente, assim, um grito de socorro. E essas crianças é cuidado aqui com todo carinho pelo Cadu, pelos oficineiros, né? Só mesmo quem está ali no meio interagindo, né? Para entender e como é grande os benefícios numa comunidade tão carente, né? Que aqui é a favelinha. A gente chega em alguns lugares, você dança, dança o quê? Dança funk. A pessoa já olha assim com um olhar estranho, tipo, e as músicas, como é que é? Não, tipo, tá de boa até a gente explicar, mostrar que a gente veio pra, tipo, mostrar a verdadeira cultura do funk mesmo, mostrar essas paradas. Isso rola muita coisa ainda. Então, quando a gente consegue tocar a pessoa com a nossa dança mesmo, com o nosso funk que geral discrimina, sem palavras, né, velho? A gente tá exportando dançarinos, cantores, muito talento e tá trazendo muita coisa interessante. Tem dançarino esse ano que foi para Belém do Pará, foi para Manaus, em breve estamos indo para São Luís, São Paulo e Rio de Janeiro, é toda hora que a gente tá indo, sabe? O Cadu, ele faz uns castings de elenco. Precisavam de um ator para fazer o personagem de um menino favelado que acabou de perder a avó e canta rap. Aí eu peguei o papel de protagonista, né? É como se fosse uma ponte, né, velho? A favelinha, de poder ligar a gente aqui, de poder ligar no asfalto, assim, vice-versa. Eles também sobem aqui, curtem com a gente e tudo mais, não tem aquele preconceito. A gente desce lá, eles também sobem aqui, então acho que tá mais isso, é mais uma porta pra gente. Até ganhei o prêmio do Festcine, que é o Festival de Cinema Independente, de melhor ator, concorri com os carinhas da Espanha lá, foi bem doido. Você passa a analisar como que cada um tem especialidade, você passa a olhar para as pessoas, um olhar de ser humano, entendeu? Porque quando as pessoas procuram o lado da favelinha para fazer parte, pode ter certeza, procura de coração mesmo, porque é uma causa muito linda que as pessoas aqui precisavam, necessitavam disso. Se Deus abençoe eu de estourar um dia, eu tenho certeza que nessa porta eu vou voltar, de poder vir aqui, poder pegar o lugar que eu saí, de poder relembrar aqui. A gente é só uma pontinha mesmo de todos esses voos que estão por vir. Eu acho que não tem limite o que a gente vai fazer, sabe? Não, eu até assusto às vezes. Tipo, nossa, olha o tamanho que você tá tomando, gente. Sabe por quê, maluco? Bom, gente, é um projeto lindão. Quem sabe a gente consegue fazer também esse projeto nosso expandir para outras coisas, para produções artísticas, né? Porque agora a gente está muito focado nesse preparatório para o Enem, mas eu tenho muita vontade de repente desenvolver umas oficinas. Isso é uma coisa a se pensar, né? Quem sabe? Eu fico dando aula para essa tela assim, sem saber como que vocês estão.
Se vocês entenderam, se vocês estão conectados com isso que eu estou falando, eu espero que sim. Foi um prazer estar aqui com vocês de novo, um prazer e um orgulho enorme que eu tenho de participar com vocês desse momento transformador da vida de vocês, que eu tenho certeza, e que transformador da minha vida, principalmente, viu? Estou muito orgulhosa de ser professora de vocês. Então, a gente tem um encontro, ainda não está definido, porque o Tom retomou a aula, o horário dele da quarta-feira, mas aí a gente vai se comunicando lá pelo grupo para eu dizer quando é que é o nosso próximo encontro. Tá bom? Tá joia, professora. Tá bom, professora. E vocês fazem favor de falar, porque eu fico falando igual um papagaio, não sei se vocês estão entendendo. Boa noite para vocês, um beijo bem grande e até a próxima. Muito obrigada. Tchau, professora. Boa noite. Boa noite, pessoal. Obrigado aí. Simone apareceu, Simone, maravilhosa. Tchau, querido. Até. Mesmo que eu, né, mãe? Tem até uma criança aí. É o meu filho aqui. Cineide, deixa eu ver a carinha dele. Deixa. Ei, querido, como que você se chama? Matheus Alves Pereira. Matheus Alves Pereira? Nossa, mas Matheus, você é um menino muito bonito, hein? E você tá com uma janelinha enorme aí, Matheus. Mas que agora você está fazendo atividade? Mas a atividade que está na escola. Meu amor. Você sabia que eu dou aula para criança do seu tamanho? Óbvio. Eu tenho 6 anos. Eu dou aula para menino grande e menino pequeno, Matheus. Viu? Tá uma luta aqui, viu? Tá, eu imagino, tadinha. Tá uma luta. Matheus, faz favor de empenhar na escola, hein? Eu vou perguntar para sua mãe se você está fazendo direitinho suas atividades. Combinado? Isso é combinado? Um beijo, querido. Mas que menino lindo. Boa noite. Boa noite. Um beijo, até. Tchau, gente. Boa noite.